eu estou bem mais observadora do meu dia, bem mais observadora do que eu tenho feito, do que eu faço e do que eu posso agradecer, sabe? Do que eu posso agradecer no meu dia, na minha vida. Ai, gente, eu dei risada ontem que eu estava colocando as lives no YouTube, né? No meu canal. Se você ainda não é inscrito, tá? Vai lá se inscrever, Ana Caso, no YouTube. Eu estou colocando as lives lá também. E aí eu vi que tem horas que eu paro para pegar o chimarrão, né? E aí eu mostro os meus bastidores, que é a coberta aqui por cima das minhas pernas, bem de boa, e a coberta aparecendo. Falei, o que adianta tentar esconder a coberta se ela aparece ali depois, no, no meio das lives que a gente vai falando e nem percebe, né? Dei muita risada com isso. Ana, eu também estou observando mais e acredita, estou mais aliviada depois que comecei a fazer o diário. Olha, gente, olha que incrível isso. Então, se você não começou a fazer o diário da gratidão ainda, não fique atento, porque já foram 6 dias. Comece o seu hoje e pode postar. Posta 1 de 21. Começa. Começa para você sentir, tá? O que é ser grato na vida e realmente sentir a gratidão dentro de você, o que isso pode te trazer, tá? E se não tá postando também, como a Josi, eu acabo não postando, mas estou fazendo. Tá tranquilo. A ideia do postar, gente, aqui não é só trazer fama para mim, não é trazer olhares para mim, mas é para que vocês façam que as pessoas à sua volta, as pessoas que te seguem, as pessoas que te acompanham, elas também se sintam, né, incentivadas a fazer um diário da gratidão, que elas também se sintam incentivadas a agradecer. Eu percebi isso em mim, que eu passei a observar mais o meu dia, o que eu posso agradecer. E hoje, por exemplo, de manhã, todo dia de manhã aqui em casa é a mesma rotina. O Samuel, como eu já falei, ele acorda reclamando. Isso tem sido, assim, um desafio bem grande para que eu e o Felipe possa entender qual é a chave que a gente precisa virar para ele entender que a gente tem que começar o dia agradecendo. Ainda não chegamos nesse dia. Tipo, são raros os dias que isso acontece, mas nós estamos na luta. A gente está firme e forte para tentar encontrar a solução. E a Isis, ela fica esperando, às vezes ela fica até fingindo que ela ainda está dormindo, porque ela sabe que eu vou chegar nela, né? E vou dar um beijo na bochecha dela e acordar ela, assim. E aí ela fica fazendo aquela carinha para mim, que eu não aguento. E aí eu beijo aquela bochecha e ela sorri. E, e eu não agradeci isso, eu nunca escrevi isso. Hoje eu coloquei no meu diário da gratidão, que eu agradeço por poder dar um beijo naquela bochecha e por poder ver que ela sorri para mim. E isso é tão lindo. Mas hoje, então, fica aí, tá? Fica aí o recado para você. Se você ainda não começou o diário da gratidão, comece para ver como você vai se sentir conforme for passando os dias. Qual que é a sua maneira de ser grato? Você realmente tem agradecido pelas coisas que você tem, sem ficar focando única e exclusivamente no que ainda te falta? Ó, Josi, postar é um incentivo. Eu que estou desanimada mesmo, mas hoje de manhã iniciei um diário de conversa entre eu e Deus e lá escrevi que basta para este desânimo. É o dia do chega, né? É o dia do chega. Todo mundo tem um dia do chega. Eu assisti uma live de um... Eu ainda preciso pesquisar mais sobre ele porque eu estou seguindo ele recentemente. É Léo, ele é bem famoso, as lives dele dão milhares de seguidores e eu vi que o conteúdo dele é muito bom para o que eu quero aprender dentro da minha casa. E ele falava sobre isso, sobre o chega. Nós às vezes queremos uma barriga tanquinho, por exemplo, queremos ter os gominhos na barriga, mas a gente não está disposta a dar o chega do açúcar, o chega do exagero, o chega disso, o chega daquilo. E ele falou que ele queria ter uma barriga tanquinho, porque ele assistiu uma entrevista de um ator que era mais velho que ele
E o cara tinha barriga tanquinho. E ele falou assim, o que me impede de ter a barriga tanquinho? A idade não é desculpa, porque olha o cara ali. Aí ele falou assim, é o dia do chega, né? Às vezes você fica só reclamando, ai, porque minha vida tá assim, ai, porque fulano de tal só me trata assim. Gente, ontem mesmo li um post da Lohana, inclusive. Respeito, se respeite. As pessoas elas vão nos tratar conforme nós deixamos que elas nos tratem. E às vezes somos nós que estamos faltando com respeito às outras pessoas. Então existe o dia do chega, é o chega do desânimo, é o chega da procrastinação, é o chega das desculpinhas, porque o que a gente consegue fazer de desculpinha, de dar de desculpinha, ai não tenho tempo, ai não tenho isso, ai não tenho aquilo, as prioridades da nossa vida. E junto com isso, quando a gente começa a pensar nos nossos chegas, qual que é a emoção que vem? A raiva. Tem que ter um dia assim que seja aquele dia pá, para você falar assim, acabou, acabou. Eu decretei vários chegas também na minha vida a partir de agora. Um deles é que chega de mediocridade. Eu não quero ser medíocre, eu quero ser memorável, eu quero crescer, eu quero evoluir. Hoje mesmo no meu devocional ele falava sobre, essa semana tá falando muito sobre essa questão de dinheiro, né? A felicidade e o dinheiro, e ele falava assim, eu postei até nos meus stories, que nós temos duas mãos, uma para dar e uma para receber. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês é exatamente essas duas mãos. Eu estou dando com uma, mas o que eu tenho recebido de vocês também está sendo incrível. Ó, meu filho mais velho todas as manhãs levanta e faz o café para mim poder levantar e ajudar a irmã dele a se arrumar para a escola. Isso para mim não tem dinheiro no mundo que pague. Olha isso, que lindo. Isso mesmo, nós permitimos como as pessoas nos tratam. E isso, olha, ontem quando eu li, por isso que eu falo, nós precisamos falar, nós precisamos usar a nossa boca para o bem, para plantar coisas, sementes, porque eu precisava ler ontem sobre isso e eu me lembrei do Abra a Sua Gaveta, quando eu coloquei o dia dos meus chegas, quando eu tive a coragem de dizer eu não gosto disso, eu não quero isso para mim. E o tema de hoje é o último capítulo do livro, A Liberdade é a Escolha. Só que o nome do capítulo é assim, ó, não há perdão sem raiva, a prisão de não perdoar. E por que eu não coloquei, né, no meu tema da live, a prisão de não perdoar? Por que eu coloquei como você lida com a raiva? Ana, qual devocional você usa? O do Glorify, eu acho que é o nome, Glorify. Ele ficou marcado, o íconezinho dele no meu stories, que eu coloquei de bom dia hoje. Só olhar lá, eu gosto muito de usar aquele, eu faço ele todos os dias, porque ele tem uma mensagem, depois tem passagem, explica, e depois no final termina com oração, e aí eu faço mais outras orações. Aqui em casa também nós iniciamos, a gente sempre reza orações de agradecimento, né, antes de dormir com as crianças, mas eu e o Felipe a gente estava sentindo muito a necessidade de rezar o terço juntos, e eu confesso para vocês, eu não sei qual religião vocês são, para mim também não faz diferença, porque eu respeito cada um da maneira que é, mas eu vou falar da minha, né, daqui de casa. Quando eu era pequena e ao longo, né, da juventude, para mim rezar o terço era uma coisa maçante, sabe? Eu não via a hora de acabar, eu achava que era um tempo que era muito longo e tudo mais. E aí eu fui vendo como sentir Jesus, a presença de Jesus, como Deus na nossa vida tem feito tanta diferença, como é rico saber que Ele está no controle de todas as coisas e que sim, não nos livra de dias difíceis. Os dias difíceis vêm, porque as pessoas pensam assim, ela tá lá na igreja, então como que ela tem dias difíceis? Como que ela tá passando por tantas provações? Gente, as provações, os dias difíceis, a gente já aprendeu, tem para todo mundo, tem todo dia, tem a toda hora, mas eu sei quem tá segurando a minha mão, eu sei com quem eu posso contar, eu sei quem é
o poderoso controlador, quem tem o controle da minha vida, quem tá comigo, independente se tá bom ou se tá ruim. E aí nós começamos, e ontem eu falei assim pra ele, você tá gostando de rezar o terço? Ele falou assim, eu tô bastante, e você? Eu falei assim, você percebeu como tá leve? Sim, parece que passa tão rápido, tá sendo tão bom, a gente conseguiu, sabe, introduzir tão legal na nossa rotina. Eu achei aquilo assim incrível. Queria compartilhar isso com vocês porque talvez seja uma vontade que vocês também tenham ou de fazer outras orações do que você está mais acostumado, mas implementar esses momentos de família dentro da nossa casa, isso faz uma diferença enorme, enorme. Mas vamos lá. Ela escreve assim: as pessoas muitas vezes perguntam como pude perdoar os nazistas. Não tenho poder divino para perdoar ninguém, muito menos para limpar espiritualmente as outras pessoas por seus erros. Mas eu tenho o poder de me libertar. O nosso poder é esse, é sobre nós, não é sobre os outros. Você também. O perdão não é algo que oferecemos a quem nos magoa, é algo que oferecemos a nós mesmos para que não sejamos mais vítimas ou prisioneiros do passado e possamos parar de carregar um peso que não oferece nada além de sofrimento. Então, muitas vezes a gente tem a impressão de que se a gente perdoar uma pessoa, a gente vai estar fazendo tipo um bem para ela. A gente vai estar passando a mão na cabeça pelo que ela nos fez sentir e por tudo de ruim e tudo mais. Mas o perdão é para nós. O perdão é a nossa libertação. E por que eu quis trazer esse tema aqui? Porque eu sei que tem muita gente aqui que me assiste que precisa perdoar, assim como eu já precisei perdoar e muitas vezes durante o meu dia me pego pensando em situações que eu ainda preciso perdoar, porque como eu já disse, eu não sou um alecrim dourado. E o que é o perdão? O perdão é você se libertar, é você, é você. Outro equívoco sobre o perdão é acreditar que o caminho para ficar em paz em relação a alguém que nos prejudicou é dizer: não quero mais saber dessa pessoa. Quantas vezes você já disse isso? Não quero mais saber de fulano, cortei relações, fez mal para mim? Chega, acabou, não quero mais saber dela, vou bloquear ela nas minhas redes sociais, bloqueio, não quero mais saber e pronto. E o que ficou ali? Só esqueceu de pôr para fora o quê? A raiva. Só esqueceu de libertar a pessoa de dentro de você. Porque você bloqueou ela de tudo. Das redes sociais, do telefone, ela não vê mais nada teu, não vê status, não vê o que você está fazendo, mas você está ali, com ela presa dentro de você, passando raiva. Quando você diz que não pode perdoar alguém, porque eu já ouvi isso. Um dia eu ouvi uma pessoa próxima a mim dizer que ela não consegue perdoar o pai porque ela foi fruto de uma relação da mãe dela com um homem, e esse homem era casado, e acabou que geraram ela. E aí a mãe que cuidou dela sempre, a mãe daí casou de novo, enfim, e ela foi fazer fizeram o DNA depois de que ela já era grande, e aí chega lá na justiça, eu não sabia que era assim, ela me contando que ela ficou frente a frente o pai dela e ela fazia muitas cartinhas para o pai, sempre ela fazia e ela guardava todas aquelas cartinhas, e quando eles chegaram lá na frente do juiz, o juiz pergunta, né, fala que o pai é mesmo o pai, e aí pergunta se quer manter relação com a criança, tipo, quer ter a relação de pai e filho com a criança, se quer ou não. O que me fez pensar que tipo de pergunta é essa, né? Porque se é um homem, né?
se a pessoa é de fato um homem ou uma mulher e não um menino, uma criança. Não deveria nem ser feita essa pergunta, né? Que a pessoa deveria dizer assim, sim, eu quero, né? Mas às vezes não é assim. E ele disse lá na frente dela, criança, que não queria manter a relação. E ali o mundo dela desabou e ela cresceu e ela tentou o suicídio algumas vezes. E ela falou para mim, Ana, eu tenho uma relação de respeito, eu converso assim com ele tudo, poucas vezes, mas assim, tenho uma relação de respeito, mas não consigo perdoar. Quando você diz que não pode perdoar alguém, está desperdiçando energia sendo contra, em vez de atuar a favor de você e da vida que você merece. Perdoar não é dar permissão a alguém para continuar o magoando. Não é bom ser alvo de maus tratos. Claro que não, mas já aconteceu. E ninguém, a não ser você, pode curar essa ferida. A sua vida não depende do que você recebeu ou não de outras pessoas. Sua vida só depende de você. E aqui ela fala que esse tipo de libertação não é fácil de alcançar. Não era só eu chegar lá para ela e falar assim, olha, espera só um pouquinho, tá? Maria, pode lavar. Tá para lavar. A do Samuel, aham. Pausa para eu conversar com a Maria, tá? Ai, os bastidores da vida real. E ela fala assim, que esse tipo de libertação não é fácil de alcançar. Não é um processo rápido e muitas coisas podem atrapalhar. Quais são essas coisas? O desejo de justiça, de vingança, de um pedido de desculpas ou até de um mero reconhecimento. Essa jovem que falou para mim, o que ela espera? Ela espera um pedido de desculpas até hoje. Ela espera um reconhecimento. Ela tem o desejo de justiça. Só que muitas vezes isso pode não acontecer. Porque não depende de você. Você está esperando do outro, que o outro queira fazer isso. Então, se libertar faz bem para você. Para você. E o pior é que às vezes a pessoa que nos fez mal nem lembra mais da gente e nós daí ficamos remoendo o passado. É isso. As pessoas estão vivendo, gente, e você está guardando essa raiva. Ela diz, a raiva silenciosa é autodestrutiva. Se você não a liberar de forma ativa e intencional, é porque está se apoiando nela, e isso não lhe fará bem algum. Tampouco se deve deixar a raiva explodir. O desabafo pode parecer catártico na hora, mas outras pessoas pagam a conta quando você fica o tempo inteiro pegando aquela tua amiga para Cristo ou teu amigo para Cristo, para ficar falando sempre mal da mesma pessoa. Toda vez que você puxa uma conversa, vira e mexe, você puxa aquela mesma pessoa e começa de novo a falar a mesma ladainha de sempre. Gente, tenha dó da pessoa que está do teu lado para te escutar. Sempre remoendo a mesma coisa, remoendo e remoendo. Liberta, libera, solta. E isso pode se tornar um hábito, ficar toda vez. Vai numa janta, vai numa conversa, vai num café, a mesma coisa, fala das mesmas pessoas, remoe a mesma coisa, o mesmo acontecimento. Fica, sabe, um blá, blá, blá para quem está te ouvindo e depois a pessoa às vezes se afasta de você porque ela não aguenta mais ouvir a tua mesma reclamação e você vai se sentir vítima ainda e vai se perguntar, ai meu Deus, por que ninguém quer ficar comigo?
Você não está de fato liberando nada, está apenas perpetuando um ciclo e do tipo prejudicial. A melhor coisa a fazer com a raiva é aprender a canalizá-la para depois dissolvê-la. Daí ela diz assim, ó: pode parecer simples, mas se lhe ensinaram a ser uma boa menina ou um bom menino, ensinaram também que a raiva é inaceitável e assustadora. E eu aprendi assim. Eu aprendi que eu não podia sentir raiva. Eu aprendi que sentir raiva era errado, era feio. E eu vinha fazendo isso com os meus filhos. Nossa, você tá com raiva, meu Deus. Isso não pode. Filha não é assim. Filha não é assim. E que se você foi magoado pela raiva de outra pessoa, não deve se permitir sentir raiva, muito menos expressá-la. Para aqui para analisar se você foi ensinado assim, se você aprendeu assim e se você também está ensinando as pessoas à sua volta assim. Que a raiva é inaceitável. Gente, raiva é uma emoção. É uma emoção que te leva a soltar os sentimentos de tristeza ou medo. Aí ela atendeu uma paciente que o marido chegou e pediu o divórcio de repente. Sem conversa, sem explicação, ele queria o divórcio. E ela levou um choque. E aí ela foi, se dedicou ao trabalho, apoiou os filhos, tinha 3 filhos na época, mudou o cabelo. Ela parecia assim por fora bem, foi vivendo a vida. E ela foi conversar, foi fazer terapia. E ela disse assim: perdi algo que eu não queria perder. E eu não tive escolha. Aí ela disse que ela sentia tudo, mas ela não conseguia sentir raiva. Dela: como posso sentir e expressar minha raiva? Tenho muito medo dessa emoção. Não quero sentir raiva. Aí ela disse assim para ela: primeiro justifique sua raiva. Ela tem o direito de sentir raiva, é uma emoção humana, ela é humana, assim como você. Aí ela diz: quando não conseguimos liberar a raiva, ou estamos negando que fomos vítimas ou que fomos humanos. É assim que um perfeccionista sofre, silenciosamente. De qualquer forma, estamos negando a realidade, nos anestesiando, fingindo estar bem. Isso não pode nos libertar. E agora, como canalizar essa raiva? Como liberar essa raiva? Grite e esmurre o travesseiro. Vá à praia ou suba uma montanha sozinha e grite para o vento. E aqui eu quero te perguntar: você se permite gritar? Você já gritou alguma vez? Você já fez? Ah! Porque eu, quando precisei entender que eu precisava soltar a minha raiva, eu não conseguia gritar. Era como assim: meu Deus, eu vou gritar, vão me achar uma louca. Mas aí no meu dia a dia, quando eu perco a paciência com os meus filhos, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu grito. Como assim? E aí quando eles gritam, que eles estão com raiva, eu falo: para de gritar. Que louco isso, né? Pegue um pedaço grande de madeira e bata com ele no chão. Se cantamos sozinhos no carro, por que não podemos gritar sozinhos? Abra as janelas, respire fundo e ao expirar solte a voz e deixe que ela vá num crescendo até se tornar o grito mais alto e longo do mundo. Quando o paciente chega para uma consulta com um jeito inflexível ou dissimulado, digo logo: estou com vontade de gritar hoje. Vamos gritar? E lá vamos nós gritar juntos. Se você tem medo de gritar sozinho, peça a um amigo ou um terapeuta para gritar com você. É muito libertador, profundo, até mesmo estimulante. Escutar a própria voz sem alterações, carregada de emoções, expressando sua verdade mais difícil. Preste atenção em você, sem dissimulações. Levante-se, reivindique seu espaço e afirme: fui vitimizado, mas não sou uma vítima. Eu sou eu.
A raiva é uma emoção secundária, uma defesa, uma proteção que colocamos ao redor da emoção primária que está por baixo. Ao liberar a raiva, alcançamos o que está oculto, medo ou tristeza. O que está por trás dessa raiva dessa pessoa que você guarda? O medo? Medo do quê? A tristeza, porque você gosta tanto dela que você não queria sentir isso? Só então poderemos começar a tarefa mais difícil de todas, perdoar a nós mesmos. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se perdoa por ter se deixado tratar daquela forma. A gente não se perdoa por ter sido tão ingênuo, talvez. A gente não se perdoa por ter sido bom, por ter sido amável, ou porque a gente ficou com aquele sentimento de troca com a pessoa, né? Eu fiz o bem para ela e olha o que ela me devolveu. E lembre que se você fez o bem para ela, você fez o bem e pronto. Você não precisa ficar esperando que ela te dê algo em troca. Então, hoje, esse capítulo aqui eu ainda vou esmiuçar ele numa outra live, porque senão a live vai ficar muito longa. E amanhã a gente vai falar sobre as estratégias do perdão, tá? Que vai ser a continuação de hoje. Então hoje, se você precisa dar o chega, e precisa dar um basta, e precisa dar um grito, e liberar alguém que está aí dentro, hoje é o dia, tá? Grita, esmurra o travesseiro, só não vai bater em ninguém. Esmurra o travesseiro, pega um pedaço de madeira, bate no chão. Eu não vou falar para quebrar prato, porque pode dar prejuízo, né? Talvez você esteja guardando aí mais de 10 pessoas, mais de 10 pratos, é muita coisa. Então, assim, escolha onde você vai canalizar essa raiva. Eu passei por um momento que era para ser um momento de felicidade na minha vida, e aí acabou causando desconforto numa pessoa, que era uma pessoa que jamais eu queria brigar. E eu não queria mesmo, e eu não briguei com ela. E ela me respondeu, me mandou uma mensagem, e eu não gostei da mensagem, eu me senti muito magoada com a mensagem, e algo que eu tenho trabalhado demais em mim, como eu sou muito da emoção, eu sou uma influente que gosta de resolver tudo na hora, é de respirar e pensar. A Ana Cláudia, normal, responderia na lata. E a Ana Cláudia, que pensa, que agora age com a razão também, ela para e pensa antes de responder. Então, eu não respondi nada e eu fui buscar ajuda. Eu fui falar com a minha terapeuta, fui falar com a minha psicóloga, como eu poderia responder de maneira assertiva aquela mensagem. Olha que rico isso, olha que maduro, olha que sábio. Que a Ana Cláudia de 4 anos atrás teria mandado uma outra mensagem, metido a boca e estava tudo certo. E daí só ia dar ruim. E aí eu pedi de que maneira? Só que mesmo assim eu respondi da maneira mais assertiva que tinha, mas a raiva ficou aqui dentro. E aí eu voltei lá presencialmente, e aí ela falou assim: Ana Cláudia, você se permite falar uns palavrão de vez em quando? Eu falei: olha, palavrão para mim é algo difícil. Eu não gosto, não me soa bem quando eu escuto. Eu tenho amigas minhas que gostam de falar palavrão e que se sentem bem com isso, e eu respeito elas, mas elas até sabem que não é do meu feitio, eu não gosto. E aí ela falou bem assim: pois olha, eu quero que você hoje, na hora de tomar banho, por exemplo, que é o horário que você vai ficar sozinha, que as mães pelo menos pensam que vão ficar sozinha,
você vá no banheiro e você vai falar o nome da pessoa em voz alta e você vai dizer tudo que você teria vontade de dizer para ela pessoalmente. Você vai falar, olha, fulana de tal, eu não gostei. Você quer saber? É isso, gritando, e grita, e solta a raiva, e põe pra fora, e nananá, e nananá. E no final, você dá-lhe um belo de um berro. E eu pensei, gente, será que eu vou conseguir fazer isso? E eu fiz. Cara, e eu fui falando, e eu fui tacando. Aí quando eu... E dei-lhe um berro e as crianças já foram para a porta do banheiro. E eles, ô mãe, o que tá acontecendo? Eu falei, não tá acontecendo nada não, tá tudo certo aqui. E aí, quando eu saí, eu só olhei pra cara do Felipe, ele falou bem assim, liberou geral hoje, hein? Falei, liberei geral, nossa, que sensação mais boa. E hoje eu convivo tão bem com a pessoa, tipo assim, eu liberei, sabe? Eu amo essa pessoa, convivo com essa pessoa, tá tudo certo pra mim. Mas eu precisava soltar aquela raiva. Libertei e aquilo foi tão bom, porque eu nunca mais precisei ficar resmungando pra ninguém sobre aquele assunto. Pronto, acabou, eu não fui contra ele. E aí o que acontece? Ao longo da minha vida, eu fui bloqueando pessoas, entendeu? Naqueles momentos de raiva das minhas redes sociais. E depois, quando eu aprendi a liberar o perdão e tudo mais, e a trabalhar isso em mim, tipo, hoje convivo com as pessoas e às vezes acontece, gente, já aconteceu comigo, da pessoa chegar e falar assim, mas eu nunca consigo ver tuas postagens. Não consigo ver o que você coloca. E eu ainda fico revoltado, falo, meu Deus, mas como assim, fulana? Aí eu vou ver, eu não bloqueei a pessoa? Gente, bloquear é você simplesmente querer colocar um lençol por cima. Você não precisa conviver com a pessoa. Você não precisa conviver com a pessoa. Você não precisa ser melhor amiga da pessoa. Mas se você está guardando ela com raiva dentro de você, você está segurando ela com você. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Aprendi. Oi, minha casa decora. Ai, que lindo. Seja bem-vinda. Bom dia. A Franciele. Aprendi isso. Parar e pensar para responder. Quando estou com raiva, eu fico em silêncio e choro. Minha boca cala e não consigo falar. Pois é, gente. Vamos pensar que a gente precisa liberar as pessoas do nosso coração, essa raiva. Então, se vocês querem fazer na hora do banho hoje e soltar, fala, sabe? Enxerga a pessoa aqui na tua frente e fala, fulano, ciclano, beltrano, eu quero falar isso com vocês. E chega, e basta, e pronto, e acabou. E aí depois parte para o próximo passo, que é se perdoar. Se perdoa, gente. Ai, como é bom vir aqui falar com vocês. Como é bom aprender junto. Porque quando eu falo, eu vou lembrando de momentos da minha vida que eu também preciso olhar melhor. Preciso rever. E isso é tão bom, né? Isso é tão bom. Então fica o convite para vocês, tá? Se vocês não leram esse livro ainda, abra a sua gaveta, desengavete os seus sonhos. Não é sobre ele que eu falei, tá? Que a gente tá falando do livro da Edith ainda. Mas aqui eu coloco para vocês situações em que eu precisei trabalhar a minha raiva, tá? Que eu precisei trabalhar. E fiquem atentos que segunda-feira, que vai ser o último dia da nossa live desse desafio de 27 lives, vamos ter surpresas por aqui, tá? Agora eu quero ouvir o que vocês estão falando. Vou derrubar a casa com os berros que irei dar. Mas dê, tá? Dê. Estremeça a casa, mas desde que depois você fale chega. Dê um basta. Eu que bloqueei uma pessoa, me esqueci e ela também veio a mim e perguntou por que não via mais minhas publicações.
ou porque não conseguia me ligar e eu havia me esquecido. Entende? Nós precisamos trabalhar a nossa raiva. Não é sair, sabe, cortando as pessoas. Eu tenho muitas pessoas que hoje, no meio de toda essa trajetória aqui do Abre a Sua Gaveta, que eu conto aqui no livro, que os ciclos mudaram, se fecharam e tudo mais. E eu lembro que um dia que foi para a gente sair de um grupo, que a gente fazia parte há muito tempo, que fez parte de uma história longa da nossa vida, eu lembro que naquele domingo que eu tomei, foi um domingo, né? No sábado tinham acontecido as coisas que eu percebi, esse é o chega de hoje, tipo, é o basta. Só que eu não quero sentir mágoa das pessoas, porque eu tenho que ser muito grata. Eu vivi grandes, lindos, bons momentos. Eu não posso ser ingênua, eu não posso ser tola de dizer que eu não vivi momentos bons, porque eu vivi e não foram poucos, foram muitos momentos bons. Só que para mim mudar de nível, para mim passar de fase, para mim crescer, para mim evoluir, eu ia precisar não permitir mais que aquele tipo de situação acontecesse novamente, porque eu estava me sentindo presa e eu, Ana Cláudia, abri a gaveta. Eu abri. Eu não me permito mais deixar sonhos trancados, deixar a Ana Cláudia fechada, deixar a Ana Cláudia aceitando que os outros me digam quem eu sou, se eu hoje sei exatamente quem eu sou. E trabalho em cima dessa Ana Cláudia todo santo dia. Hoje melhor que ontem. E assim a gente vai seguindo. Então, naquele dia, só pra gente encerrar, que, oh meu Deus, eu sempre tento acabar essa live 9 horas, mas eu passo um pouquinho. Vocês me perdoem. Eu decidi, naquele domingo que eu acabei saindo do grupo e tudo mais, eu e o Felipe conversamos aquele domingo todo sobre aquele assunto. E o Felipe dizia para mim o tempo todo, Ana Cláudia, nós vamos conversar tudo que a gente tem para conversar sobre isso hoje e amanhã chega. Amanhã é um novo caminho, é uma nova história. E aí, gente, a minha energia baixou de um tanto que eu não conseguia levantar do sofá. Não conseguia. Naquela época ainda tinha sofá, que agora na minha casa não tem sofá mais. Eu não conseguia. Eu cada pouco dormia. E as crianças pequenas. E eles não estavam entendendo nada. E eu não tinha energia para sair do sofá. E aí eu levantava um pouco, conversava com o Felipe, deitava mais um pouco. Levantava, deitava mais um pouco. Aquilo assim estava me acabando por dentro. E eu falava, o que é isso, gente? E aí eu entendi que eu estava vivendo como se fosse um luto, sabe? Algo assim, tipo, tava me dentro de mim, assim, trabalhando por dentro mesmo, para depois sair. E eu fiz também essa parte da raiva, coloquei para fora tudo. E hoje, gente, hoje é tão tranquilo. São momentos da minha vida que eu quero guardar como um aprendizado incrível, incrível. Então fica esse recado, como você lida com a tua raiva? Como você pode fazer? A gente já comentou hoje aqui. E vamos, né, gente, fazer o nosso print da nossa live, tá? Te convido a entrar no link da minha bio se você não tem o livro Abra a Sua Gaveta ainda. Vem fazer parte comigo dessa tribo, tá? Se você tem vontade de participar também da mentoria individual, estamos tendo ótimos resultados na mentoria individual. Então, eu quero fazer parte do teu processo, quero te ajudar nisso. Então, é só me mandar um direct que a gente conversa, tá? Vamos fazer o print. Lembrem-se do diário da gratidão. É tanta coisa, né, para lembrar. Mas vocês dão conta. Eu sei que dão conta.
Também, logo que acaba a live, eu coloco a live no feed. Então curtam, por favor, tá? Marquem pessoas para assistir, marquem pessoas que vocês sabem que precisam ainda trabalhar a raiva, tá? Marca ela e coloca um coração. Não precisa dizer exatamente o que tem na live, que às vezes você falando ela não vai querer ver, mas quando ela vê, ela vai saber que faz sentido, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3. Ai, gente, tem sido muito bom para mim todos esses dias, tá? Aqui com vocês. Tá sendo muito incrível. Eu nem acredito que já estou na 23ª live de 27. Tenho aprendido tanto, 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 tanto. E só tenho a agradecer. Só agradecer, tá? A cada um de vocês que estão aqui. Tem gente que está aqui me acompanhando desde o primeiro dia. E isso é rico. Muitas pessoas que estão assistindo sempre depois que chegam do trabalho. Para você que está assistindo agora, que chegou do trabalho mais tarde, quero também deixar o meu grande beijo, meu grande abraço. Compartilhem essas lives, tá? Deixem salva, comentem lá no feed. Isso faz com que essa mensagem chegue para mais pessoas, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima terça. Eu não sei se na sua cidade está chovendo, mas na minha está uma chuvona e frio. Então façam um memorável dia, tá? Um grande beijo.